Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com notícias do governo federal. Olha só, o governo enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei com a nova política para a valorização do salário mínimo. De acordo com o Ministério do Trabalho, o projeto prevê que o cálculo leve em conta para o reajuste a consideração, a inflação e também o crescimento do PIB. O valor do mínimo, que hoje é de R$ 1.320, pode chegar até R$ 1.441 em 2024. Segundo o Ministério do Trabalho, o cálculo será da seguinte forma: Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 12 meses, encerrado em novembro do ano anterior ao reajuste, mais o Produto Interno Bruto consolidado do segundo ano anterior ao reajuste. O projeto de lei enviado ao Congresso segue os moldes do reajuste que foi adotado entre 2007 e 2019. Essa política não foi renovada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sendo assim, nos últimos anos, o reajuste foi negociado ano a ano. Se o projeto de lei, com a nova regra proposta pelo governo, for aprovada pelo Congresso, o novo cálculo deverá entrar em vigor a partir de 2024. A fórmula considera a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, mais o PIB consolidado de 2 anos antes. E por falar em salário, o governo anunciou a antecipação do 13º salário para os segurados do INSS. O benefício normalmente é pago apenas no segundo semestre do ano. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. O governo federal anunciou que o valor será dividido em 2 parcelas. A primeira começará a ser paga pelo INSS a partir do dia 25 de maio e a segunda já no mês de junho. E aí serão 2 calendários, um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. A gente lembra aqui que o piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios do INSS, passou a ser de R$ 1.320 no dia 1º de maio, acompanhando o novo valor do salário mínimo nacional. E tem direito ao benefício todos os segurados do INSS que tenham recebido durante este ano o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio acidente, a aposentadoria, a pensão por morte e também o auxílio reclusão. 30 milhões de beneficiários receberão esses valores divididos em 2 parcelas. Ao todo, serão pagos pouco mais de 62 bilhões e meio de reais. E vamos falar de saúde agora. O Distrito Federal e mais 19 capitais brasileiras já estão aplicando as vacinas bivalentes contra a Covid-19 em maiores de 18 anos. O Ministério da Saúde havia anunciado em 24 de abril a ampliação da campanha de vacinação com a dose de reforço bivalente para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados. Muitos locais já colocaram em prática a medida. As capitais que estão oferecendo a vacina para essa faixa etária são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, São Luís, João Pessoa, Recife, Natal, Salvador, Maceió, Palmas, Boa Vista, Manaus, Macapá, Rio Branco e Fortaleza. Outras 4 capitais estão vacinando pessoas com mais de 40 anos. São elas São Paulo, Belém, Teresina e Curitiba. Porto Alegre está com a campanha para maiores de 30 anos. E Porto Velho e Aracaju estão vacinando pessoas menores de 18 anos no momento. Pode tomar a dose bivalente quem recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, no esquema primário ou de reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há 4 meses. Quem está com a dose em atraso também pode procurar unidades de saúde. As vacinas bivalentes são as chamadas segunda geração do imunizante, ou seja, são aquelas que possuem em sua composição a cepa original e também as subvariantes da Ômicron. E a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje o fim da emergência mundial para o novo coronavírus. O anúncio
representa um passo importante para o fim da pandemia. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta sexta-feira o fim da emergência declarada para a Covid-19 e que levou o mundo a uma série de medidas sanitárias drásticas. Os especialistas ouvidos pela OMS consideraram que era o momento de passar para uma gestão a longo prazo da pandemia, apesar das incertezas que subsistem sobre a evolução do vírus. Em 3 anos, a Covid-19 virou nosso mundo de cabeça para baixo. Quase 7 milhões de mortes foram relatadas à OMS, mas sabemos que o número é várias vezes maior, pelo menos 20 milhões. O nível máximo de alerta da OMS foi declarado em 30 de janeiro de 2020, poucas semanas após a detecção na China dos primeiros casos da doença viral respiratória, contra a qual não havia tratamento específico e nem vacina. Várias nações já levantaram o estado de emergência contra o coronavírus no mundo. E acontece amanhã a coroação do rei Charles III em Londres. O grande evento será realizado quase 8 meses depois da morte da rainha Elizabeth II. E apesar de gerar expectativa em milhões de pessoas ao redor do mundo, a cerimônia promete ser menos luxuosa do que a coroação da mãe dele, que aconteceu em 1953. Segundo a imprensa britânica, 2 temas motivam a realização de uma cerimônia mais contida. São eles a pauta ambiental defendida há anos pelo rei Charles e a ameaça de recessão econômica vivida pelos britânicos. Além disso, as mudanças de como a sociedade enxerga a monarquia também parecem ter influenciado na organização. Mesmo assim, milhões de pessoas ao redor do mundo estarão de olho na coroação de Charles III. Charles é o 60º monarca do país e das nações que compõem o Reino Unido. O recém-nomeado soberano ascendeu ao trono após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022. Agora ele será coroado ao lado da rainha consorte Camila, durante uma cerimônia simbólica na Abadia de Westminster, em Londres. O dia seguinte à cerimônia será marcado por várias comemorações, incluindo festas de rua e shows na parte da noite. Estabelecimentos de entretenimento poderão permanecer abertos por 2 horas extras no país. E a segunda-feira será considerada feriado nacional. O Palácio de Buckingham informou que o evento será modernizado para refletir o papel atual da monarquia. Ainda assim, serão mantidas as tradições e pompas de longa data vistas na coroação da rainha Elizabeth II em 1953. Mais de 2.000 pessoas foram convidadas para a coroação, como familiares de Charles e Camila, chefes de Estado, líderes religiosos, membros da realeza de outros países e representantes da sociedade. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!